Infelizmente, o nosso ensino médio está muito afastado da prática. É indispensável que haja maior integração entre a prática e a teoria. E o senhor acha que essa reforma vai ser suficiente para elevar a qualidade? Nós temos que realmente valorizar cada vez mais o professor. Bom professor, ótimos alunos. O aluno aprende sempre, em qualquer ambiente, não é necessário estar no ambiente escolar. O aluno é o protagonista, né, o protagonista juvenil do seu futuro. Senadora, a gente já está vendo na TV propaganda sobre a reforma do ensino médio, mas quando é que ela vai chegar às escolas de fato? Foi muito importante ter feito a reformulação do ensino médio, até pelo histórico das avaliações. E numa atitude muito corajosa, o ministro da Educação, Mendonça Filho, e juntamente com o presidente da República, o presidente Temer, eles baixaram a medida provisória, pedindo, na verdade, que houvesse uma reformulação. Pelo meu histórico de educador, então eles solicitaram que eu relatasse realmente essa reforma. Eu discuti bastante com o ministro, dizendo que eu gostaria que a reforma do ensino médio fosse feita através de discussões, audiências públicas, para se tornar muito participativa, para que não fosse o mais democrática possível. Ele abriu todas as possibilidades. Eu fiz 53 audiências públicas, recebi 566 emendas de deputados e senadores e diversas discussões, né? Além de orientações que eu recebi de outras pessoas importantes, discuti muito com o Cristóvão, tudo isso foi muito importante. E depois levamos isso para a Comissão de Educação e foi extremamente importante porque a partir daí nós tivemos um texto enxuto, um texto que realmente vai ao encontro da população. Ela vai entrar em vigor após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo elaborada pelo Ministério da Educação e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Assim que ela for aprovada, nós teremos um ano para implantar. Podemos dizer que em janeiro de 2019. Essa é a perspectiva de ter o ensino reformulado na prática. Exatamente. Isso vai realmente, eu tenho certeza, ao encontro da população brasileira. O senhor acha que o texto que saiu do Congresso é melhor do que o texto enviado pelo Ministério da Educação? Eu acho que ele é bem melhor, porque nós enriquecemos totalmente alguns itens que eram fundamentais. Por exemplo, tinham tirado do texto Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física. Nós incluímos isso no texto. Que ficam como matérias optativas ou Elas obrigatórias? ficam como práticas, estudos e práticas. Estudos e práticas. Então a escola trabalha com temas transversais. Vai ser um dado importante porque ele pode integrar diversas disciplinas. Português e matemática são obrigatórios. Obrigatórios. E o que mais é obrigatório? O inglês também é obrigatório, em todo o ensino médio. Acho que é bastante importante. Pode também optar também como matéria optativa o espanhol, porque nós temos aí o Mercosul e temos, na verdade, um país onde nós temos muita fronteira com a língua espanhola. Por que o ensino de inglês é tão ruim no Brasil, senadora, aproveitando que o senhor falou do inglês? É lamentável mesmo. E o brasileiro, na verdade, ele tem dificuldade. Eu acho que tem que começar desde pequeno, desde o pré-escolar, né, até as séries do ensino fundamental, porque é fundamental que ele comece cedo. Começar tarde é muito ruim. Alguém me perguntou, por que será que o adulto tem dificuldade de aprender línguas? Porque ele tem, na verdade, um vocabulário muito grande. E quando ele vai aprender o inglês, ele tem dificuldade, ele mistura, na verdade, as línguas. Quando a criança não, tem um vocábulo um pouquinho menor, ela aprende com mais facilidade. Então deveria ter desde as séries iniciais. Desde as séries iniciais, exatamente. E além dessas 3 matérias obrigatórias, tem os percursos optativos, que Exatamente. são 5, né, senador? Nós temos, na verdade, a Base Nacional Curricular, né, que, na verdade, envolve o conteúdo geral, que o aluno vai ter a formação dele com todos os conteúdos de história, geografia e português, matemática, e vai ter ainda os itinerários formativos, que é a carreira que ele vai seguir no futuro, né? De acordo com a carreira, ele escolhe um dos itinerários. Ele pode escolher linguagem e suas tecnologias, pode escolher matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ensino técnico profissional, de acordo com a sua vocação e o seu desejo. Só para as pessoas entenderem melhor, porque hoje são 13 matérias. Exato. A Base Nacional Curricular vai estabelecer um mínimo para cada matéria
E aí o aluno nos percursos aprofunda, é isso, senador? Na verdade, vai ser o seguinte, a Base Nacional Curricular, ela vai manter praticamente todas aquelas matérias que são fundamentais, que estão contidas nas 3 disciplinas. Mas, obviamente, os temas, como são transversais, você vai reduzir o número de disciplinas, mas todos serão estudados. Você vai estudar Química, Física, Biologia, praticamente com conteúdo único integradas uma na outra. O que vai ser bom, vai obrigar, inclusive, os professores a trabalhar de forma integrada. Isso é um dado importante. E isso é a parte fixa. E tem a parte flexível, que eu acho que é grande vitória da reforma, que é, na verdade, onde o aluno é o protagonista, né, o protagonista juvenil do seu futuro. Ele pode escolher uma dessas áreas, né, em profundidade. É óbvio que ele já estudou na base, na formação básica, ele já estudou de forma mais suplementar, mais superficial. Ele aprofunda exatamente nos itinerários formativos. Uma crítica que se faz, principalmente por psicólogos, é que o aluno, quando está no ensino médio, não tem maturidade ainda para escolher seu futuro, sua profissão, né? Isso hoje é feito com 17 e 18 anos. Com o novo ensino médio vai ser feito um pouco antes. Isso mesmo. Toda escola vai ter um orientador profissional para orientá-lo. Mas eu sempre digo o seguinte, um aluno hoje de 15, 16 anos, ele já sabe a carreira que ele pretende fazer. Isso já ocorreu no passado. Na década de 60, por exemplo, onde obviamente você não era nascida, né? Nessa época nós tínhamos o científico, tínhamos o técnico de contabilidade, tinha o magistério, tínhamos outros cursos que eram realmente o clássico, né? Onde você ia fazer jornalismo, você fazia o clássico. Você ia fazer medicina, você fazia o científico. Você ia fazer, por exemplo, a área de magistério, você escolheu o curso de magistério. Então, já calcula, há 50 anos atrás, ele já era protagonista, ele já escolhia. Então, hoje, com muito mais razão, ele, além de ter orientador educacional, ele vai ter condição também, ele tem maturidade para escolher, sim. E se ele mudar de ideia no meio do caminho? Escolher um percurso, depois resolver fazer outro? Isso ele pode fazer, a escola vai ter flexibilidade para fazer adequações. Mas tem algum atraso na formação ou isso ainda não está previsto? Vai depender dos conteúdos programáticos que ele vai escolher, né? Se eventualmente ele escolher disciplinas totalmente diferentes, se escolher um percurso, por exemplo, para medicina, depois vai para jornalismo, ele vai ter que recomeçar realmente na primeira série, né? E como é que faz com as pessoas que vão estar já no meio do ensino médio quando a reforma for implementada? Ele pode dar continuidade ao que ele está fazendo, até concluir com a grade antiga, ou ele pode, na verdade, fazer as adequações e a escola será responsável de fazer realmente adequar, né, realmente esse conteúdo para essas novas linhas programáticas dele. Senador, essa mudança curricular que está acontecendo vai ser suficiente para melhorar a qualidade do ensino médio? Porque o ensino médio hoje é das áreas da educação que tem os piores índices. E é verdade. Nós temos 2 avaliações que nós fizemos. O IDEB, né, uma avaliação nacional, onde a nota mínima que o MEC determinou era 4,3. Nós tivemos 3,7. Nota inferior a 1997. Isso está aquém da meta do Plano Nacional de Educação. Realmente é um colapso. E temos uma outra avaliação que é o PISA, né? É uma avaliação internacional, onde foi escolhido pela OCDE 70 países. Nós ficamos em número 65. Nós tínhamos que mudar urgentemente realmente o ensino médio. O senhor acha que essa reforma vai ser suficiente para elevar a qualidade? Eu tenho convicção. Vai diminuir a taxa de evasão, repetência, porque o aluno é protagonista. Então, ele sendo ele que escolheu realmente a carreira, obviamente vai ser muito bom e ele vai realmente crescer com isso. E ele tem um aumento de carga horária também, né? Está previsto um aumento gradual até se atingir o ensino integral. O que esse aluno vai estudar além desses conteúdos curriculares? Isso é muito bom saber. Primeiro, hoje ele estuda 800 horas por ano. Então, 2.400 horas por ano no curso completo. Nós mudamos para 1.000 horas por ano. Então, ele vai ter 3.000 horas. Ele tem 5 anos da escola para fazer essa adequação. Isso significa que ele estudava
por exemplo, 20 horas por semana, agora ele vai estudar 25 horas. Isso vai melhorar muito a qualidade do curso em si, porque mais carga horária, mais atividades dentro de sala, ele vai, na verdade, melhorar a sua qualidade de ensino. E eu sou também daquela ideia de que o aluno aprende sempre em qualquer ambiente, não é necessário estar no ambiente escolar. O professor deve até tirar o aluno do ambiente escolar, fazer visitas, museus, e isso é um dado bastante importante, está comprovado que isso vai ser muito bom para ele. E aí vai haver uma evolução até tempo integral, onde ele vai estudar 1.400 horas por ano. A gente tem participação de um telespectador que fala que no Japão os alunos vão à escola porque querem aprender informática, eletrônica, trabalhos manuais, economia doméstica, conteúdos que eles de fato vão aplicar na prática. Isso vai acontecer com o ensino médio brasileiro também? Infelizmente, o nosso ensino médio está muito afastado da prática. É indispensável que haja maior integração entre a prática e a teoria. Com certeza isso vai ocorrer. É a orientação que nós temos. Quando a gente fala da integração das disciplinas, isso vai ensejar realmente uma integração e, acima de tudo, o aluno voltado realmente para o conteúdo prático. Agora, o aumento da qualidade e a redução da evasão também está ligado a outros problemas do ensino médio que tem que ser resolvidos, que é, por exemplo, formação de professores ou até problemas sociais mesmo, de violência. Como é que isso pode ser resolvido junto com a reforma do ensino médio? A reforma pode colaborar com isso mesmo. Nós sabemos, primeiramente, temos que melhorar a qualidade de formação dos professores. Isso é um dado importante. Os professores vão ter que ser formados para a reforma. Exatamente, preparados para a reforma do ensino médio. As universidades já estão se adequando para isso. Isso é importante. Eu tenho conversado com os reitores e com as associações, sindicatos, e eles já se convenceram disso, principalmente os cursos de pedagogia, que é um curso importante para a orientação educacional. Então, vai ser fundamental a mudança, na verdade, da estrutura do ensino, da formação profissional do professor. Isso é um dado fundamental. Por outro lado, eu penso que o aluno, tendo menor taxa de evasão e repetência, isso ele vai permanecer mais tempo na escola. E ele permanecendo na escola, o aluno que está com vulnerabilidade social diminui. Ele fica mais tempo, ele sai da rua e é colocado na escola. Isso vai melhorar mais ainda quando tiver tempo integral. Agora, o senhor não acha que a União, o governo federal, deixou a questão da reforma do ensino médio muito para os estados implantarem, né? Não falta recurso para todas essas mudanças? Na verdade, a federação tem ajudado as escolas, já foi alocado para Mato Grosso do Sul um valor significativo. Como essa implantação é gradativa, então está acontecendo. O governo já tem reservado 1 bilhão e 500 milhões para ajudar no início. A ideia básica era o governo federal ajudar durante 4 anos. Eu mudei o projeto para 10 anos. E o governo concordou, então ele vai continuar ajudando realmente os estados a implantar o ensino integral. E depois desses 10 anos? Aí a escola vai ter que caminhar realmente com seu próprio rumo, suas próprias pernas. Sozinha, né? Sozinha. Senador, por esse motivo de financiamento, o senador Cristóvão Buarque defende federalização do ensino. O que o senhor acha dessa proposta? Eu, particularmente, eu sou contra. Eu acho que nós devemos ter o ensino, como acontece hoje, ensino infantil e o ensino fundamental fica com o município, o ensino médio com o Estado, o ensino superior com a União. A União não tem capacidade de absorver e saber os problemas que existem lá no pequeno município. Quem sabe realmente é a secretária municipal de educação e no Estado, quem sabe o secretário estadual de educação. Então, na verdade, é muito importante que continue descentralizado, cada um com a sua atribuição. O que eles precisam é de mais recursos, porque às vezes a escola não melhora a qualidade de ensino, ainda mais porque às vezes não dispõe de recurso suficiente para isso. É possível ter ensino de qualidade universal? Porque muita gente fala, a escola pública já foi boa, quando ela não era universal. É possível. Eu penso que o fundamental nesse processo é a gente sempre fazer boas avaliações e capacitar professores. Por exemplo, na Finlândia, o centro realmente de formação está no professor. Singapura, que tirou o primeiro lugar no PISA, é no professor. Então, nós temos que realmente valorizar cada vez mais o professor. Bom professor, ótimos alunos. Geralmente, a formação do professor é bastante deficitária, porque não é uma profissão valorizada. Isso, exatamente. Eles pegam e vão para escolas privadas, vêm da escola pública. Nós vimos ter escolas públicas de alta qualidade, principalmente na área de pedagogia, letras, geografia, história. É muito importante. Nós precisamos
pensar muito na formação de professores nas escolas públicas e alocar recurso para dar qualidade nessa formação. Na reforma do ensino médio, senador, também está previsto o ensino profissionalizante. E essa até foi uma crítica também de alguns setores, de que estaria muito focado no profissional e não nas humanidades. Estaria formando mão de obra para o mercado de trabalho e não cidadão. O senhor concorda com isso? Não, eu acho que o aluno pode optar. Como nós falamos, nós temos 5 linhas, 5 itinerários, né, formativos. Um deles é a formação técnico-profissional. O aluno pode eleger, por exemplo, a formação técnico-profissional, para ele entrar mais cedo no mercado de trabalho. Isso, por exemplo, na Alemanha, mais de 50% dos alunos do ensino médio são alunos que optam pelo técnico-profissional, porque depois ele pode continuar seus estudos normalmente. Termina o técnico-profissional, entra no mercado de trabalho e pode dar continuidade, na verdade, ao curso superior. Isso não é ruim, né? Isso pode reduzir o desemprego dos jovens. Isso é excelente, é necessário. Nós fizemos uma rápida pesquisa e notamos que 50% dos alunos que terminam o técnico profissional encontram mercado muito mais do que aqueles que não fazem o curso técnico profissional. E o técnico profissional pode ser feito em outra escola? Pode, ele pode fazer e faz a complementação entre as escolas. Ele pode, por exemplo, ter uma formação no Sistema S, né? Escola Senai, e depois aproveitar aqueles créditos e aproveitar na escola onde está frequentando o curso tradicional, o acadêmico, né? Então você nota que isso é um dado importante. Eu, inclusive, coloquei nossa regulamentação do ensino médio, que foi importante, é que o aluno pode fazer os seus créditos, o seu curso, né, através de créditos, de módulos, educação à distância. Nós abrimos um leque muito grande, porque toda forma de aprendizagem é importante. Agora, isso vai exigir mais fiscalização do Ministério, né, para não ter cursos de qualidade duvidosa? Isso é verdade. É por isso que eu falo que a avaliação é fundamental no processo. O sistema realmente de ensino-aprendizagem. Hoje o termo não se usa nem ensino, se usa o termo aprendizagem. Aprender a aprender. E o aluno tem que ter essa metodologia. Ele saber aprender a aprender, né? São escolas que vão exigir uma certificação do MEC, algum tipo de comprovação, inscrição no Ministério da Educação? Nós temos o seguinte, por exemplo, esses alunos que fazem o curso técnico profissional, ele vai fazer a sua formação normal. Quem é responsável é o sistema estadual, onde o sistema estadual tem autonomia. Eles têm um sistema de fiscalização muito bom. Isso permite até o aluno ter certos certificados por módulo. Ele, por exemplo, se dedica a um determinado curso, ele pode fazer a primeira etapa, recebe o certificado. Recebe a segunda etapa, outro certificado. Isso é muito bom porque robustece, o aluno fica mais feliz, né? Ele tendo certificados gradativos e o somatório desses módulos é o diploma que ele tira no final do curso. E ele tem um prazo para fazer isso ou esses 3 anos do ensino médio podem ser alargados? Pode alargar durante o curso. Pode alargar. E ele pode fazer a parte prática, por exemplo, de manhã ele pode fazer a parte teórica, né, a base nacional curricular, e à tarde ele pode entrar numa escola Senai, por exemplo, ou numa escola federal, né, numa universidade, porque é necessário abrir espaços para que ele faça sua formação profissional. E o sistema de aprovação continua o mesmo? Continua o mesmo. Nós temos que realmente aperfeiçoar um pouco o sistema de avaliação para que ela possa refletir realmente a aprendizagem do aluno. Não pode ter pegadinha nas provas. Tem que ser uma prova que possa ser objetiva e mostrar o que o aluno aprendeu, não o que ele não aprendeu. Porque as provas às vezes é assim. Tem certas provas que às vezes busca não saber realmente o aprendizado do aluno, mas exatamente o contrário. E o senhor que tem bastante experiência com o ensino, o que o senhor sugere na hora de implementar a reforma do ensino médio para não haver um gap entre escolas públicas e privadas? Eu presumo que as escolas privadas vão demorar mais um pouco para implementar, porque a obrigação, na verdade, de implantar a reforma, ela é determinada para as escolas públicas. Então, nós vamos ter primeiro escolas públicas, ela implantando realmente o ensino médio já reformulado, e depois teremos experiência com escolas privadas. Mas e o Enem? O Enem vai ter que se adaptar à reforma? O Enem vai ser na base nacional comum curricular, vai ser a base para o Enem. Isso vai ser bom porque vai permitir que o aluno possa ter uma formação boa, que a base nacional realmente está se preocupando com isso, e o Enem possa refletir o que ele realmente sabe. O Enem deve mudar também a partir de 2019? A ideia a partir de 2019 vai mudar. Já falei com a presidente do Enem e ela falou que vai sofrer algumas reformulações.
Agora, a área de educação, na verdade, todos os ministérios sofreram um corte linear de recursos. Isso. E isso não dificulta a implementação da base e da própria reforma do ensino médio? Nós tivemos agora a grata surpresa de ter o aumento dos recursos para o Ministério da Educação. O ano passado nós tivemos 99 bilhões. Esse ano já vamos ter 107 bilhões. Então, apesar de toda a crise, a educação realmente ela continua crescendo em termos de recurso. E os vetos ao Plano Nacional de Educação na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós estamos notando que esses vetos não vão atingir diretamente o sistema de educação, sabe? Apenas que vai retardar talvez alguma das metas do plano, sabe? O plano das 20 metas, na verdade, cumpriu uma, que é a formação de professores. O Observatório do Plano Nacional de Educação fez um levantamento e 20% das metas só foram cumpridas nesses 3 primeiros anos. Então está um pouco atrasado. Está bem atrasado mesmo. É necessário dar uma acelerada, implementada, porque ele foi realmente feito, é lei, né? Foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, então é necessário que todos nós possamos realmente atualizar, porque ali tem tudo que existe, na verdade, de ensino básico. Muito bom. E o senhor acha que dá para, nesses 7 anos, correr atrás do prejuízo? Eu penso que é bastante difícil, porque tem metas que são extremamente inexequíveis. Por exemplo, nós temos na faixa etária de 17 a 24 anos, nós tínhamos que ter 33% de alunos na universidade. Hoje nós temos apenas 18%. Então se calcula todo esse tempo para ter apenas 18%. Então é necessário que haja realmente muito investimento. A gente critica às vezes a educação à distância, mas ela que tem sido realmente o ponto fundamental para aumentar o número de alunos regressos de cursos superiores. E a questão da qualidade da educação à distância? Bom, se questiona um pouco mesmo. Tem realmente escolas que dão com muita seriedade a educação à distância, outras nem tanto. Então é importante muita supervisão por parte do MEC. O MEC tem dado autorizações para a abertura de universidades privadas. Acho que vai ao encontro dessa meta de elevação da quantidade de alunos na educação superior, nessa faixa. Só que o plano também fala em ampliar as vagas em universidades públicas, que estão numa situação bastante complicada nesse momento de crise. É verdade, sim. E aí, o senhor acha que essas autorizações novas que estão sendo dadas são para compensar a falta de recursos na universidade pública? Mas eu acho que tem que valorizar mais a escola pública. Eu sinto que realmente as autorizações e implantação da escola pública tem sido muito lenta, numa velocidade muito inferior às escolas privadas. Então é necessário que haja maior investimento nas escolas públicas. Agora já temos um problema delicado, né? Porque as universidades existentes já estão com problemas, estão com déficit. Então é necessário também corrigir essa defasagem que acontece. Como corrigir isso, senador? Tem que investir mais nessas escolas. Sabe? E outro problema sério, as escolas, as universidades federais, elas dizem que querem ter autonomia. Então ela tem a obrigação de fazer prestação de serviço. Ela tem que gerar receita através das pesquisas, transformar a pesquisa em produto. E isso o Brasil, poucas universidades fazem isso. Tem mais parceria público-privada? Exatamente, integração da universidade com as empresas. É fundamental. É a forma melhor que a escola tem, para que as universidades têm, para minimizar esse problema. No Brasil, as empresas investem muito pouco em pesquisa. Pouco, ela não acredita nas universidades. Então nós temos que mostrar para ela que a universidade é competente e ela pode fazer isso. A USP, a Unicamp são universidades exemplo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, elas têm integração direta com empresas e conseguem arrecadar um volume muito grande de recursos. Senador, nosso tempo está quase acabando, mas o senhor é relator da proposta de regulamentação do transporte privado de passageiros. E eu queria saber o que o senhor acha desse projeto que foi aprovado na Câmara, que reconhece esse tipo de transporte como público, e o senhor tem alguma coisa do relatório para adiantar para a gente? Eu tenho recebido visitas, obviamente, de taxistas e visita também de pessoas que trabalham com Uber, intensas, cada um colocando o seu ponto de vista. Eu, particularmente, acho que o Uber é um transporte privado, ele não precisa dessa regulamentação que precisa do táxi, ele não é táxi, e é necessário que a gente analise que trata-se de um aplicativo. Então tem que haver uma acomodação. Agora, também nós não queremos que haja uma rivalidade entre os dois. É possível a convivência dos dois, plenamente. Como?
O importante é que o Uber ele tem que ter alguma especificidade. Por exemplo, carros de melhor qualidade, não pode carro mais de 2 anos, ele não pode ter ponto fixo, só pode chamá-lo através de telefone aplicativos. São coisas que a gente pode definir bem exclusivo para o Uber, de modo que ele seja um diferencial, na verdade, em relação ao táxi. Agora, enquanto o Congresso discute essa questão, também os municípios e os estados estão fazendo regulamentações paralelas. Não corre o risco de chocar? Corre o risco. Quando ocorrer a aprovação do Congresso, eles vão ter que se adequar imediatamente à legislação federal. Lei federal, exatamente. Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Um abraço a todos os telespectadores aqui da TV Senado. Obrigado.